Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 154 – Luz dos Sete. Todos ficaram em silêncio. Até Gemma parecia estar ligeiramente atordoada com aquela proclamação. A única pessoa que não reagiu a isso de forma alguma foi Caster, que havia entrado no grande salão um pouco antes e agora estava encostada em uma das paredes, observando Nephis com uma expressão complexa. Ouvir seu nome completo era chocante por duas razões completamente diferentes, mas igualmente impactantes. Em primeiro lugar, ela se chamou não por um nome humano, mas por um verdadeiro. Em toda a história da civilização humana, apenas um punhado de despertos conseguiu ganhar um nome verdadeiro em seu primeiro pesadelo. É desnecessário dizer que nenhum deles estava entre os 1000 adormecidos atualmente presos na Costa Esquecida. Mesmo Gunlaug não tinha um. Mas Nephis tinha. E Sunny também, é claro, mas ninguém precisava saber disso. Em segundo lugar, ela se anunciou como uma legado e não apenas qualquer legado, mas um do lendário clã da Chama Imortal. Um clã que havia sido responsável por impulsionar toda a espécie humana para frente não apenas uma, mas 2 vezes, primeiro ajudando a conquistar o segundo pesadelo e depois o terceiro. A combinação desses fatos foi suficiente para causar uma explosão metafórica no meio da cidade sombria. Se isso fosse verdade, ela poderia ser considerada uma existência quase messiânica aqui na Costa Esquecida. De repente, a calma com que ela se atreveu a desafiar um temível desbravador para uma batalha até a morte não parecia tão estranha. Os olhares atordoados nos olhos de todos os adormecidos reunidos no grande salão começaram lentamente a dar lugar a um brilho sutil, hesitante e fraco. Era como se uma pequena semente de esperança fosse plantada repentinamente no solo morto de suas almas desoladas e sem luz. Acidentalmente ou propositalmente, Nephis escolheu aquele exato momento para invocar sua armadura. Inúmeras faíscas de luz a rodearam em um redemoinho de suave luminosidade, e quando elas desapareceram, uma impressionante armadura preta e branca apareceu em seu corpo gracioso. Os olhos de todos se fixaram imediatamente no símbolo em seu peitoral. Nele, 7 estrelas brilhantes estavam intrincadamente gravadas no estranho metal branco. Ah, aquele símbolo! É o brasão da luz das estrelas. O brasão dos 7. Assim como Sunny, muitos dos habitantes do Castelo Luminoso estavam familiarizados com o símbolo das 7 estrelas. Não apenas estava esculpido na túnica da estátua gigante de pé diante da muralha intransponível da cidade, mas também era frequentemente retratada em inúmeras esculturas de pedra que decoravam as paredes da antiga fortaleza. Parecia representar os 7 heróis que um dia juraram vencer a escuridão que consumia esta terra amaldiçoada, e levar seu povo de volta à luz. Sunny sentiu um suor frio escorrendo pela espinha. O que ela está fazendo? É tudo coincidência, ou Nephis planejou tudo? Ela não entende como esses tolos reagirão a tais teatralidades? Se eles tiverem a ideia errada e começarem a espalhar que ela é algum tipo de salvadora celestial, Gunlaug logo virá bater em nossas portas. O que Neph disse? Apenas siga o exemplo dela e tente parecer virtuoso? Sunny olhou para as costas dela, confuso. Como ele faria isso? Nunca houve uma única gota de virtude em seu corpo inteiro. Enquanto isso, Gemma finalmente conseguiu se recompor e lançou um olhar avaliativo para a estrela da mudança. Se antes havia apenas negligência e desconsideração em seus olhos, agora havia um toque de cautela sombria neles. Lentamente, o líder dos caçadores sorriu. Ah! Nesse caso, prazer em conhecê-la. Devo dizer que é um nome bem impressionante que você tem aí. Faz a gente se perguntar de onde veio. A implicação por trás dessas palavras era fácil de entender. Gemma insinuava que Nephis estava mentindo. Parecia que essa insinuação havia removido um véu dos olhos de todos.
A maioria das pessoas rapidamente perdeu suas expressões saudosas, olhando para ela novamente com seriedade ou antecipação sombria. Só que agora, havia também indícios de desdém zombeteiro em alguns de seus rostos. E, no entanto, vários deles ainda a encaravam com expressões cheias de uma fé hesitante e tímida. Estrela da Mudança não reagiu a nada disso de forma alguma. Ela simplesmente permaneceu calma e indiferente. Como se existisse ligeiramente à parte da sujeira e do desespero deste mundo. Logo, Andel, o desbravador, foi conduzido até o grande salão. O desbravador tinha altura média e porte sólido, com olhos azuis ameaçadores e um maxilar afiado. Sua cabeça era raspada nas laterais, com os cabelos restantes trançados em uma trança curta. Ele parecia ser um pouco mais velho do que o resto dos adormecidos reunidos no grande salão, com exceção do próprio Gema. Andel provavelmente tinha cerca de 24 anos. Ele parecia um lutador habilidoso, experiente e implacável. Todo desbravador era nada menos que uma elite entre as elites, e ele não era exceção. Mesmo aqueles que odiavam Andel olhavam para ele com medo e respeito, até mesmo veneração. Entrando no salão, Andel lançou um olhar sombrio para Nefes e caminhou até a base dos degraus que levavam ao trono branco. Lá, ele parou e se curvou, mostrando seu respeito ao líder dos caçadores. Estou aqui. Gema encarou-o com uma expressão irritada e desdenhosa, e então suspirou. Você sabe por que eu o convoquei? O desbravador deu um sorriso irônico. Alguma donzela quer me desafiar? Bom. Fiquei muito triste por deixar Arui se divertir da última vez. Vários sussurros irritados soaram na multidão, mas ninguém ousou revelar abertamente seu ódio pelo assassino arrogante. O canto da boca de Gema se curvou para baixo. Ele permaneceu em silêncio por algum tempo e, em seguida, disse em tom perigoso. Diversão? Você disse diversão? Bem, Andel, se você estava entediado na sua vida, deveria ter me dito. Que tal isso? Depois de matar aquela garota, vou te mostrar o que é diversão de verdade. Com isso, ele fez um gesto para os guardas que a luta poderia começar. Andel franziu a testa um pouco, mas depois se virou com um sorriso sombrio nos lábios. Sunny e Cassie foram levados para o lado, onde se juntaram à multidão de adormecidos espectadores. Naquele momento, já havia uma quantidade considerável deles reunidos no grande salão. Todos olhavam para o temível desbravador e Nefes com uma mistura de tensão e expectativa. Alguns estavam ali apenas para ver um espetáculo macabro, esperando com entusiasmo pelo derramamento de sangue. Para eles, não importava quem vivesse e quem morresse, embora nenhum acreditasse que a garota do assentamento externo tivesse alguma chance de sobreviver em um duelo contra o experiente desbravador. Outros queriam ver Andel punido por seus crimes. Mas até essas pessoas pareciam acreditar que Nef estava condenada a morrer. Eles apenas esperavam que ela conseguisse fazer o bastardo sangrar um pouco antes de morrer. Talvez apenas Sunny, Cassie e Caster soubessem que o resultado dessa luta não era tão previsível quanto todos pareciam pensar. Sem perder tempo, Andel invocou sua arma e caminhou em direção à Estrela da Mudança. Em sua mão, um falcione cruel e rudemente forjado brilhava de repente com um brilho polido, sua lâmina ficando mais afiada que uma navalha. Com um arrepio, Sunny percebeu que nem mesmo a armadura da Legião Luz das Estrelas deteria uma lâmina como essa. Os movimentos do desbravador eram suaves e enganosos, revelando anos de experiência em batalhas sangrentas contra tanto criaturas do pesadelo quanto humanos. O sorriso sombrio nunca havia deixado seus lábios, e havia sede de sangue ardendo em seus olhos. Depois de anos caçando monstros, ele parecia um monstro ele mesmo. No entanto, Nefes apenas ficou ali, calma, observando-o se aproximar, sem nem mesmo tentar invocar sua espada. O que ela está fazendo?
tentando imitar Arus. Quando a distância entre eles se reduziu a apenas alguns passos, todos prenderam a respiração. De repente, Andel brandiu seu cutelo e avançou com uma velocidade surpreendente, quase inumana. Seu impulso foi tão poderoso que a poeira voou no ar sob as solas de suas botas. Sunny cerrou os punhos. O que ela é? Apenas uma fração de segundo antes da lâmina magicamente aprimorada cortá-la ao meio, Nephis de repente desviou do golpe e jogou os braços no ar, invocando simultaneamente sua espada longa. As fagulhas etéreas de luz passaram pela lâmina do falcione de Andel, formando o aço prateado apenas do outro lado dele. Os olhos do desbravador se arregalaram. Para sempre. Sem nada separando-a da carne do inimigo, a espada longa que acabará de se formar no ar fino atrás do falcione mordeu seu pescoço, cortando limpa a cabeça de Andel de seus ombros. Enquanto o sangue jorrava no ar do pescoço do desbravador, sua cabeça rolava no chão como uma bola macabra e parava perto dos degraus que levavam ao trono branco de Gunlaug. Parecia que todo o oxigênio havia sido sugado de repente do grande salão. No silêncio mortal, o corpo de Andel caiu pesadamente no mármore branco. Todos olhavam para Nephis em completa descrença, os adormecidos, os guardas e até mesmo Gemma. Sinceramente, o próprio Sunny estava um pouco atordoado. Claro, ele suspeitava que Estrela da Mudança poderia vencer o duelo. Mas nem ele esperava que ela matasse um verdadeiro desbravador, um dos guerreiros mais temíveis do Castelo Luminoso, com apenas um golpe. Dispensando sua espada com uma expressão fria no rosto, Nephis caminhou até os degraus de mármore, pegou a cabeça decepada pelos cabelos e olhou para o líder dos caçadores. Então, com um sorriso educado e bem treinado, ela disse: "Ah, foi bom conhecer você também."